Olá, tudo bem? Aqui é seu amigo, o evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos abordar a lição de número 3, exatamente. O título diz o seguinte: O Pai enviou o Filho. O textual vai dizer o seguinte: Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Está lá em 1 João capítulo 4, versículo 9. A verdade prática vai dizer o seguinte: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. Muito bem. Aqui na leitura diária você vai ver que tem na quinta-feira dizendo o seguinte, em João 14, 6 vai dizer o seguinte: Cristo como o único caminho ao Pai. Só existe Cristo, meu amigo, não existe outro. Por quê? Porque na Tanakh, na Velha Aliança, no Velho Testamento, nós vemos que precisava de matar-se cordeiros, pombinhas ou algum animal limpo ali que fazia parte dos rituais sacros judaicos para se perdoar os pecados. Cristo, em Colossenses capítulo 2, versículo 14, nos diz que Cristo ele pagou a cédula, ou seja, meu amigo, o caminho a Deus, o caminho aos céus é na pessoa bendita de Jesus Cristo agora. Não precisa mais fazer sacrifícios para se perdoar os seus pecados. Não. Basta você rogar a Deus Pai, na pessoa bendita de Jesus Cristo, que os seus pecados serão perdoados. Muito bem. Mas o texto áureo da Bíblia está em João, capítulo de número 3, versículo 16, que diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Faz parte da leitura bíblica em classe. Muito bem. Como eu comento ponto preciso, diz assim o ponto preciso aqui do primeiro tópico. O amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Ele amou o mundo rebelde e perdido e enviou seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Exatamente. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 17. Este amor alcança toda a humanidade. É incondicional, plenamente gracioso, sacrificial e absoluto. Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Muito bem. O amor de Deus não foi motivado por méritos humanos. Deus, Pai, enviou Jesus Cristo como plano vindouro antes mesmo do ser humano pensar em falar assim: não, precisa Jesus Cristo vir aqui na Terra porque não tem outro jeito. Não, ninguém pensava nisso. Quando Jesus nasceu para se cumprir uma promessa. Por quê? Porque Adão havia pecado, consequentemente a sua esposa também, e agora precisava alguém vir pagar essa cédula, como eu falei, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Alguém que não havia pecado. E agora? Quem vai vir? Os anjos? Quem vai vir? Os serafins? Os querubins? Os arcanjos? Quem vai vir? E aí, inesperadamente, mas se cumprindo radicalmente toda a Bíblia, como você lê o livro de Isaías. Você lê o livro de Isaías, você já fala, é um livro messiânico, prefigurando alguém que viria, esse chamado Emanuel, Deus conosco. Mas ninguém sabia que era Jesus Cristo. Não, Jesus não. A pessoa, falando a figura de Jesus, ninguém pensava que iria ser. Por quê? Porque eles esperavam que viria alguém poderoso, alguém grande, alguém poderoso para restaurar todo o império novamente ao povo judeu, dar-lhe todo o poder de um templo glorioso, como Salomão fez ali. Eles pensavam que seria alguém para restaurar toda a dignidade de Israel. Aí veio aquele homem simples, sem aparência, sem formosura, nascido num lugar que não tinha nem aonde nascer, jogaram ele lá no lugar, na estribaria. Aí, como pode esse ser salvador do mundo, humilde, como se fosse uma figura de uma pessoa muito pobre, muito humilde, não tem nem aonde nascer? Carpinteiro, sem profissão digna como tinha outros ali. Eu estou falando não dignas como tinha, não dignas de dignidade. Eu estou falando como tinha outros que se autotitulava cobradores de impostos, alguém de alta patente perante a sociedade judaica. Aí vem um camarada humilde, simples, uma profissão simples, mas dignamente aos olhos humanos, indigno aos olhos dos judeus, né? Os judeus olhavam aquilo como indignos, né? Ah, que profissãozinha, né? Como pode alguém carpinteiro de Nazaré ainda, né? Intitulado de Nazaré,
pode ser o Salvador do mundo, mas foi. Foi o Salvador do mundo. Eles pensavam que iria ser alguém pedigree, alguém da alta sociedade ali, entre eles mesmos, entre os sacerdotes, entre os fariseus ali, entre eles mesmos, pensavam que iria ser alguém poderoso para restaurar toda a dignidade do povo judeu. Aí veio Jesus. Por isso que eu falo que Jesus, ele foi na contramão da humanidade. Muito bem, mas aqui no tópico preciso também do segundo subtópico, tópico 1, diz o seguinte: a Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 4, versículo 10. Portanto, a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. Em sua soberania, misericórdia e compaixão, Deus decidiu agir em favor da humanidade caída. Está aí. Partiu de Deus Pai, não partiu da humanidade. Segundo tópico, tópico preciso aqui do primeiro subtópico. A Trindade, em perfeita sabedoria e unidade, determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Efésios capítulo 1, versículo 10 e 11. A Escritura afirma que o Filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas 4, 4. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu nossa natureza humana, né? Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Cumpriu-se assim a profecia: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, mostrando que sua vinda foi obra de Deus. Tá vendo, meu amigo? Então, o que acontece? Cristo, Jesus, ele nasceu. Ele cumpriu-se todas as escrituras. Por quê? Porque a Bíblia fala que ele não veio numa conjunção carnal de um homem e uma mulher. Não. Cristo nasceu na concepção do Espírito Santo, fecundou o útero da mulher chamada Maria, e o que acontece? Veio a nascer o Criador do mundo. Por isso que não veio na concepção normal de uma conjunção de um homem e de uma mulher, como se fosse José e Maria ali. Porque logo após Cristo, nasceu outros irmãos de Jesus. Ali sim foi a conjunção carnal de José e Maria. Mas Jesus foi uma exceção. O Espírito Santo fecundou o útero de Maria. Por isso, ele nasceu sem pecado. Cristo nasceu sem pecado. E outra, ele não pecou. Ele não só nasceu sem pecado, ele não pecou. Em todas as suas atitudes, ele não pecou. Ele foi tentado? Foi, mas não pecou. É algo que nós já devemos acreditar nas Escrituras só por isso, que Cristo é o Salvador. Por quê? Porque é quase impossível o ser humano. Eu vou se dizer que é impossível ao ser humano nascido numa conjunção normal, carnal de um homem e de uma mulher, não pecar. Por quê? Porque ele já nasce sob a égide do pecado. Ele já nasce sobre a égide do pecado. O que acontece? Se você tirar hoje o DNA do ser humano qualquer pelo mundo, seja japonês, chinês, norte-americano, brasileiro, espanhol, italiano, inglês, Grã-Bretanha, seja onde for, seja na Antártida, seja onde for, você tirar o DNA dele e cruzar com o DNA de Adão, você vai ver que é o mesmo DNA. O que eu quero dizer? Corre em sua veia, corre em sua artéria aí o sangue adâmico. O que eu quero dizer com isso? O seu sangue é pecaminoso, meu amigo. Como você pode auto-intitular dizendo que não peca, sendo que você está com o sangue pecaminoso de Adão? Aí sim, quando nossos corpos forem transformados, 1 Coríntios capítulo 15, 51, 52, 53, vai dizer num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque os nossos corpos serão transformados, e aqueles que morreram serão ressuscitados em glória para encontrar Jesus nos ares. Muito bem. Diz o seguinte aqui no terceiro tópico, tópico preciso do segundo subtópico. Ponto preciso do segundo subtópico, tópico 3. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Aí diz o seguinte aqui: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. É um versículo muito citado aí. Esse acesso é exclusivo, porque ele é a revelação plena do Pai. João 1,18. E o único que pode satisfazer a justiça divina mediante seu sacrifício no Calvário. Não tem outro meio. Não tem outra via de você se salvar a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, meu amigo, eu falo sempre
nas minhas explicações, porque aqui é explicativo, não é uma pregação. Mas aqui já está tudo denotando para eu fazer isso. Amigo, se você ainda não é crente, se você não é cristão, se você não aceitou a Jesus Cristo, eu não estou falando uma tradição, você aceitar uma tradição, não é isso. É você aceitar Jesus Cristo. Se você ainda não aceitou a Jesus Cristo, você deve fazer a confissão de fé. Como? Dizendo, eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Para quê? Para eu também ter o direito de entrar no céu através da pessoa de Jesus Cristo. Muito bem. A conclusão vai dizer o seguinte: o envio do Filho pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho no tempo certo para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação ao coração dos crentes. Conhecer essa verdade fortalece nossa fé e nos convida a adorar com gratidão o Deus triuno que nos amou. Muito bem, meu amigo. Então, essa lição aqui é de suma importância. Por quê? Porque fala que o Pai enviou o Filho. E aqui está em um versículo que é o versículo mais sublime na área evangelística. João capítulo 3, versículo 16. Aí, meu amigo, você tem que ter esse entendimento. Que todo aquele sacrifício da Tanakh foi uma prefigura do sacrifício perfeito que viria. E quem fez esse sacrifício foi a pessoa de Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2 e o versículo número 14 está dizendo aí que Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário. Cravando na cruz, ele pagou a cédula dos nossos pecados. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.